Foi. Então, boa tarde novamente. Hoje a gente começa a nossa aula terminando o assunto nacionalismo e separatismo e ingressando mais no assunto tensões, guerras e conflitos, que uma coisa está ligada à outra, né? Mais para frente, não se apavorem que no final aí do trimestre, início do terceiro trimestre, a gente já começa a falar de coisas mais positivas também, de desenvolvimento econômico, social. Não vamos ficar só na desgraça, não, né? Mas tem que fazer, tem que falar disso também, né? Não dá para deixar de falar disso em geopolítica, já que a história da humanidade é cheia de guerras. Lá no início do curso, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas está lá nos arquivos, se vocês baixaram todos, eu mostrei um gráfico que mostrava o número de mortes ao longo dos séculos mais recentes, da idade contemporânea para cá, né? Quer dizer, nós estamos na idade contemporânea, né? E século XIX para cá, e mostrava que o número de mortes em guerras tem diminuído assim substancialmente. Então, se tu tiver uma mentalidade evolucionista, né, de longo prazo, a humanidade em longos passos ela está melhorando, tá? Mas se tu tiver uma mentalidade mais imediatista, né, já que a gente tem nossas vidas limitadas no espaço de tempo, realmente a gente está vendo aqui agora, né? Então não dá para deixar de falar dos conflitos, das guerras que eles existem, né? E até para entender um pouquinho a bagunça que é esse nosso mundo, né? E como ele se transforma em algumas coisas, em outras ele permanece igual, como se a gente estivesse na idade da pedra ainda disputando um pedaço de carcaça de animal ali, né? Ficou meio trágico isso, mas a diferença é que a gente tem mais tecnologia, tá? Bom, então vamos lá, né? Fazer aqui a nossa apresentação. Pessoal, nós tínhamos terminado nesse slide aqui, ó. Deixa eu ver se estão todos vendo. Isso. É um slide que mostra aqui, né, o Afeganistão, tá? Esse país aqui em cinza. Ele não tem acesso ao mar, ele tem climas secos, ele tem uma rede hidrográfica que depende das neves, do degelo das montanhas, tá? Porque chove muito pouco lá. E ele faz fronteira com o Paquistão, que é um país que tem um grupo étnico aqui, chamado Pashtun, ou Patan, né? Mas mais conhecido como Pashtun, tá? Que tem esse grupo étnico, que é um grupo tribal, religioso, racialmente parecido, tem uma homogeneidade, ele está na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Como esses países aqui eles tiveram as fronteiras deles formadas aí no século XIX, século XX, muita coisa que acontece ali depende menos dos governos dos países e mais do consenso entre as tribos. E quando não tem esse consenso, tu tem divergências. E para países que não têm tradição democrática, essas divergências eram resolvidas no fio das facas, das espadas e hoje em dia nas balas, né? E nas bazucas, tá? Então essa é a realidade. Mais ao norte, tu tem países aqui como o Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão e o mais rico deles que está aqui, que é o Cazaquistão, que são ex-repúblicas soviéticas, né? Principalmente esse grandão aqui que está em tom meio rosa, né? Lilás, que é o Cazaquistão, ele é o mais rico deles, tem cidades modernas aqui, realmente é uma economia mais desenvolvida, tá? E aqui tem o Mar Cáspio. O Mar Cáspio, depois do Golfo Pérsico, é a segunda maior, é uma das maiores reservas petrolíferas e de gás do mundo, tá? Então ele é importantíssimo para esse país chamado Cazaquistão, para esse outro país chamado Azerbaijão, que também foi antiga República Soviética. Então, a Rússia está aqui no pedaço, tá? E então, tudo que se refere a essa região diz respeito à Rússia. Bom, mas a Rússia não tem um grande território, o que ela está se preocupando com esses menores aí? O que ela está se preocupando é o seguinte, porque um grande território significa também grandes responsabilidades. E ela tem uma enorme linha de fronteira com esses países. Se esses países se desenvolvem economicamente, se eles enriquecem, eles geram emprego. Tá?
Quando eu falo enriquecem, não quer dizer ficar no nível de uma Suécia, não, quer dizer ficar melhor do que no passado, melhora de vida, tá? Se eles empobrecem, é muito fácil as massas despossuídas, com situação de penúria, situação de pobreza, irem atrás de um fanático ou de um grupo de fanáticos. Né? Isso é um padrão mundial. O desespero, né, leva ao fanatismo, normalmente. Tá? Tu não tem mais no que se agarrar. Né? Então, a Rússia é muito do interesse dela que essa região aqui não tenha turbulência política. Tá? Porque não dá para ver aqui no mapa, mas ela tem mais ou menos como se fosse esse quadro preto aqui, ó, uma longa linha de fronteira com esses países. Tá? E aqui tu tem um pedacinho da fronteira do Afeganistão, aqui o mapa não está bem feito, né? Com a China, cerca de 60 quilômetros aqui. E aqui tem uma região chinesa, que a gente já viu até no vídeo, uma cidade moderna dela, que a população aqui em grande parte é muçulmana. Se o fanatismo do grupo que está no poder no Afeganistão atualmente, o Talibã, é exportado, o que quer dizer exportado? Não vai numa linha, num caminhão, num container, né? Mas se grupos fanáticos aqui entram em contato com grupos descontentes aqui e começam a influenciá-los ideologicamente, isso vai ser um problema para a Rússia, porque pode ter atentados terroristas dentro da própria Rússia, pode ter financiamento de grupos aqui que queiram tomar o poder desses países que também são muçulmanos, porém moderados. Né? Nem todo país que tem maioria muçulmana, aliás, a maioria, não é dirigido por fanáticos. Tem uma grande população muçulmana no mundo que é pacífica, né, que é moderada. Para pensar, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Mais de 1 bilhão é muçulmana. Vocês acham que se fossem assim, como se diz, os muçulmanos são todos fanáticos, já não tinha uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial? Agora, são alguns milhares que movimentam, às vezes, milhões de pessoas nas suas grandes presepadas geopolíticas, nos seus conflitos, nas suas revoltas, nas suas revoluções. Como se não bastasse isso, ainda tem a influência das grandes potências, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, a Rússia também é um grande player nesse jogo geopolítico, a China, aí, que de uns anos para cá também se tornou outro. Né? Então, esses países acabam influenciando e muitas vezes piorando a situação. Tá? Então, quer dizer, o Afeganistão em si, ele não é um país que causa grandes problemas, porque ele não é um país rico em petróleo ou em recursos estratégicos. Ele não é. E a gente até viu, né, que ele é um país aí que cerca de 80% da renda mundial do tráfico de heroína, que é uma droga pesada, fica no Afeganistão. Então, essa é a parada deles, para conseguir grana, para conseguir dinheiro para arma, etc. e tal, né? Tá? Só que, se isso sai do Afeganistão e vai para outras regiões, isso que eu falo não é a droga, mas a ideologia, e vai aqui para os países da Ásia Central, que são muçulmanos, porém moderados, ou vai para uma região da China aqui, que é muçulmana, que é o Xinjiang, ou vai aqui para o Paquistão, ou vai aqui para o Irã, aí é um problema de grandes proporções. Por isso que eu fiquei assim com aquele negócio na cabeça, os Estados Unidos fracassou, os Estados Unidos saiu de lá, os Estados Unidos saiu derrotado, fiquei pensando. Cara, da boca para fora, o objetivo declarado é levar a paz, a democracia e a estabilidade para o Afeganistão. Mas, em termos pragmáticos, era acabar com o Talibã. Os Estados Unidos ficam 20 anos no poder lá, gastam quase $1 trilhão, formam um exército formalmente de 300 mil homens e vão embora com o rabo no meio das pernas, não dá nada, é isso? Muito estranho. Aí eu estava pensando e discutindo com alguns colegas meus, né? Não, cara, eu acho que eles fizeram um acordo. Acho que o Talibã vai continuar sendo o governo radical que é, mas talvez eles fiquem mais retidos aqui. Aí eu estava pensando sobre isso e vi uma notícia de que a Rússia tinha, porque ela tem aliança com esses países que foram da União Soviética, né? Ela ainda influencia muito eles aqui. Eu tinha lido uma notícia que ela estacionou 1.300 homens aqui, ó, na fronteira com o Uzbequistão, e estava para botar mais 1.500 aqui no Tajiquistão. Ou seja, ficar aqui de prontidão, qualquer coisa eles avançam. Qualquer coisa eles avançam quer dizer, se o governo atual em Cabul, que é do Talibã, resolver entrar nesses territórios para promover a sua visão política, ideológica, religiosa. Né? Então, isso já está acontecendo aqui. E tem um país aqui chamado Ucrânia, que é
inimigo da Rússia, né? Já pertenceu à União Soviética, mas tem muitos problemas com a Rússia. A gente vai estudar isso mais para frente. Tá? E a Rússia financia grupos guerrilheiros dentro da Ucrânia. Então, provavelmente, a Rússia vai fazer isso aqui se o Afeganistão não se o Talibã não se aquietar. Aí eu, conversando sobre isso, pensei, não, mas às vezes deve ter feito algum acordo, né? Aí, eis que eu me deparo com essa notícia aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro fácil para vocês verem. Aqui, não, aqui. Cadê aqui? Ok, tá. Ó. Chefe da CIA, né, da Central de Inteligência Americana, se encontra com o líder do Talibã em Cabul. Se encontra secretamente. Bom, mas quem é que está dizendo isso? Al Jazeera, que é aquela rede de notícias lá do Oriente Médio famosa. É tipo a BBC deles, é tipo a Globo deles. Tá? Aqui, ó, vou botar aqui no tradutor, fica mais fácil de entender, né? O chefe da CIA se encontrou secretamente com o líder do Talibã em Cabul, relatório. Aí tem uma matéria aqui falando sobre esse encontro. Claro que detalhes aí não são revelados, né? Mas a notícia de que se encontraram vazou. E era uma coisa previsível, não é uma coisa ultra secreta que ninguém pode saber, é uma coisa lógica e racional, né? Tu vai sair do país, tu já tem informação de quem está ganhando o conflito. Mas como é que tu tem informação de quem está ganhando o conflito? Bom, a coisa já é de domínio público, né? Tá? Aqui, esses slides, eles são bons, mas eles não ficaram claros, né? Ficou muito clarinho, aliás, ficou muito clarinho, ao contrário. Não ficou muito contraste. Aí tá meio difícil enxergar. Mas acho que dá para entender aqui, né? Que essa região da Ásia Central de países muçulmanos que pertenceram à União Soviética é a área de influência russa. Aqui nós temos a área de influência persa. Persa é a principal etnia no Irã. Né? Esses países todos, Ásia e África, pessoal, eles são muito divididos em grupos que às vezes falam idiomas diferentes. Pertencem a grupos raciais diferentes, tá? E tudo mais. São países que tiveram milênios de história. E nós aqui tivemos séculos. E nós tivemos uma colonização brutal que praticamente extinguiu as culturas indígenas que falavam diferentes idiomas. Né? Nós tínhamos no Brasil pelo menos 50 grupos linguísticos. Então ficou tudo homogeneizado. Português, português, português. Até a Segunda Guerra Mundial, as colônias alemãs que falavam alemão aí na Serra Gaúcha, tinha policial vigiando nos estabelecimentos para falar português. Então, homogeneizou. Nesses países aí, na maioria da Ásia, na maioria da África, não teve isso. Tu teve governos, muitas vezes governos fantoches, que eram subservientes às grandes metrópoles europeias, e tipo assim, vamos fazer um acordo aí com o mais forte. Quem é o mais forte? No Irã é os persas, então vamos fazer um acordo com ele. No Afeganistão são os pashtuns, vamos fazer um acordo com eles. Na Índia são os hindus, vamos fazer um acordo com eles, que é uma casta, que é um grupo religioso, né? Entendeu? E aqui a área de influência britânica no Paquistão e na Índia, entendeu? E aqui a área de influência chinesa, que olha ali, ó, tá vendo essa pontinha? Tem um pedacinho que se toca com o Afeganistão. Por aqui tem uma rota de passagem, né? Então a China também está ligada aqui, entendeu? Então, assim, são países muito diversificados internamente do ponto de vista cultural. Tá? Eles não são assim, eu vou lá para o Nordeste, que idioma que você vai falar lá? Eu vou falar português, claro, né? Eu vou lá para o Amazonas, vou falar português. Nesse país, não, dependendo de onde tu vai, tem idiomas diferentes. Não é o caso do Afeganistão, mas o Afeganistão tem muitas culturas e raças diferentes, tá? Que se dividiram ao longo de vários séculos. Né? Então, só para mostrar para vocês, aqui tu tem o grupo Pashtun, e aqui o grupo Hazara, e tem outros grupos menores, tá? E vejo que tem uma linha dividindo o Afeganistão, desse país que está para cá, que é o Paquistão. É uma linha que foi imposta pelo domínio britânico no século XIX. O que tu faz se tu divide um povo? Esse povo continua cruzando a fronteira para encontrar parentes, amigos, se relacionar, às vezes pela própria afinidade étnica, tu estabelece linhas de comércio. Então, a influência do Paquistão mais envolvido no Afeganistão continua existindo. E o Paquistão, como todo país pretensamente imperialista,
porque isso está no germe de todo Estado-nação, se expandir, dominar, né? Ele acaba influenciando esse país, porque esse país que tem governo fraco, ele acaba sendo dominado pelos outros. O que acontece é que o Afeganistão é um país muito difícil de dominar. Por quê? Ele é um país de clima árido, sem riquezas naturais, mas ele tem uma passagem estratégica ligando a Ásia Central e mais aqui ao sul, e mais aqui ao sul, é que eu vou autorizar a entrada ali. E mais aqui ao sul, lá o Golfo Pérsico, onde tem muito petróleo, que eu falei para vocês, né? Tem um estreitozinho lá que liga o Golfo Pérsico, que é rico em petróleo, ao mar aberto. Quem chega e domina naquele estreito pode controlar o abastecimento energético mundial aí, causando grandes danos aos consumidores. Leia-se Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos. Opa, besteira. Não. Vamos aqui. Tá. Aqui tu tem uma estrada que forma um anel em torno do país, né? Dentro do país. Então, quem domina, ocupa essa estrada, já tem um domínio sobre o país, e olha a etnia que predomina ao longo da estrada, que é a etnia aonde provém o Talibã. O Talibã significa estudantes. E eles estudavam nas madraças. Madraças, o que são? São escolas religiosas, sediadas onde? No Paquistão. Então, os caras eram formados ideologicamente no país vizinho. E o Paquistão é aliado de quem? Dos Estados Unidos. Ah, então se é aliado dos Estados Unidos manda. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque os governos desses países também têm seus interesses. Então, se os Estados Unidos usam esse país, pode ter certeza que lá existe uma elite local, militar, política, que também usa os Estados Unidos, que não tem domínio completo ali. Não tem domínio completo porque uma razão muito simples. Se tu não tem soldado em terra, tu não domina totalmente. Tu depende de quem está lá. Então, essa dependência vai de acordos, né? E aqui a intensidade do conflito, justamente, aonde está a etnia Pashtun. Etnia ligada ao Talibã. Né? A outra etnia que ficar mais aqui para o meio, mais na paz. Colheita de ópio. Né? Então, aqui, conforme o roxo, mais intensa ela é. Veja que não é na maior parte do território do país, né? Mas onde tem, lucra muito, né? Porque imagina, assim, quando eu li uma matéria sobre lucro da droga, isso lá nos anos 90, tá? Portanto, antes de vocês terem nascido. Eu sei que coisa lá da cocaína, que acho que é mais barato que heroína, era $30.000 o quilo lá na Europa, era uma coisa assim absurda, entendeu? Então, quer dizer, é óbvio que isso traz muito dinheiro para o país. E sendo um país que não tem outra fonte de renda de outra coisa, a não ser criação de cabras e mineração de lápis lazuli, é óbvio que a população se volta porque dá lucro, né? E isso não é uma defesa da droga, não. É uma constatação da realidade. Aqui. Professor, essa condição a gente tem também presente na América Latina, né? Em Não, sim, países sim. Uhum. como a Colômbia, que teve cartéis gigantes e afins. Não, é muito parecido, muito parecido. Na verdade, a Bolívia produz a coca, o Peru produz a coca e a Colômbia refina. E daí o México é entreposto comercial. E o Brasil já foi muito entreposto comercial nos anos 80, e a partir dos anos 90 ele não se tornou mais só entreposto comercial, se tornou consumidor mundial. Até onde eu tinha lido, não sei se está certo, tá? Eu tenho que me atualizar, porque os meus dados são antigos. Até os anos 90, ele era o segundo maior consumidor mundial, o Brasil. Só perdia, obviamente, para os Estados Unidos, né? Que cheirava lá 4 vezes mais que o Brasil. Cocaína. Agora aqui é heroína, é droga injetável, né? Tá? Aí eu não sei dizer se é tão ruim quanto, acho até que é pior, mas eu não tenho conhecimento de biologia profundo para falar sobre a química da droga nesse caso, né? Mas quer dizer, tu quer diminuir esses conflitos, tu quer realmente reduzir isso, tu tem que fazer uma campanha mundial de redução do consumo, né?
conscientização e ocupação da juventude. Lá na Islândia, um país noroeste da Europa, uma ilha lá, perto do Círculo Polar Ártico, uma ilha que, assim, desolada, estava com um consumo muito alto de álcool entre a juventude. Longos invernos passando em casa, gurizada se atirava na bebida. Aí o governo elaborou uma estratégia banal, que qualquer um com 2 neurônios entende. Esporte no contraturno. A gurizada ficava o dia todo na escola, cansava, chegava em casa, entendeu? São coisas assim, claro que tu não vai pegar 100% da humanidade, não vai conseguir recuperar, mas tu vai recuperar a maioria, tu vai evitar que a maioria entre nesse mundo, né? Então, assim, enquanto que o Brasil não tiver uma política educacional forte, de realmente pegar a população de baixa renda e dar atividade saudável, é óbvio que eles vão se atirar nesses caminhos aí. Mas voltando aqui, né? Intensidade do conflito, ok? Aqui, mortes, né? Começou aqui em 2001 com ocupação, 44 mortes, chegou a quase 20 mil em 2020, né? Sendo a maioria aqui dos mortos da Força de Defesa Afegã, depois também civis, tá? E feridos. Aqui tem uma parte aqui que é histórico, para quem quiser ler inglês, treino em inglês, tá? Mas vamos voltar aqui à nossa aula. Onde é que eu estava? Estava aqui. Então, aqui eu já tinha falado. Aqui tem uma parte. Deixa eu ver se eu acho isso. Eu queria comentar com vocês. Isso aqui é uma parte aqui que eu vou comentar. Só um pouquinho, que pensei que eu tinha aberto. Área de trabalho. Slide. Nacionalismos. Tá. Ó. O que a gente tem que pensar, eu sei que já falamos sobre isso aqui, tá? Mas só para dar uma relembrada. É que nós temos grupos terroristas como esse, que já cessou atividades, o IRA, que eles tinham um objetivo local, né? Se tornar independente do Reino Unido. Isso através da atividade terrorista, certo? No caso do IRA, né? Que a Irlanda queria se tornar independente do Reino Unido. Tá? Teve o caso aqui do ETA, aqui no norte da Espanha, que tenta se tornar independente da Espanha, mas que aposentou as armas em 2018. Ou seja, são grupos que atuavam localmente. Tá? A diferença desses grupos atuais que nós temos ali no Oriente Médio é que, no caso do Al-Qaeda, né, ligado ao Osama Bin Laden, que era apoiado pelo Talibã, é que a atuação deles é global. Eles atingiram o próprio Estados Unidos. Porque, segundo eles, os Estados Unidos não pode estar em solo sagrado. O que é solo sagrado? É no Afeganistão? Não, é na Arábia Saudita. Porque lá tem a cidade sagrada de Meca. Então, se os Estados Unidos têm bases militares na Arábia Saudita, eles atacam os Estados Unidos. Ou atacavam, né? Vamos ver agora, daqui para frente, como é que a coisa vai se encaminhar. Tá? Então, a visão deles é uma visão globalista, é uma visão global. Diferente de grupos como o ETA, como o IRA, que tinha uma visão bem restrita ao seu cenário nacional. Tá? Isso faz uma grande diferença, né? Porque, obviamente, que daí tu vai ter uma resposta global. E essa resposta global é um incremento de bases militares e armamento mundial. Inicialmente dos Estados Unidos, porque ele tem maior expansão econômica e interferência nos países. Mas como a gente viu ali, China e Rússia também estão atuando nisso aí agora. Né? E a Rússia não é de hoje, não. Né? Aqui, por exemplo, tá? Nós temos a região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que eu falei para vocês. Aqui tu tem ex-repúblicas soviéticas, como a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia. Tá? O Azerbaijão, basicamente muçulmano, Geórgia e Armênia, cristãos ortodoxos, que é um tipo de cristianismo que se formou lá na Europa Oriental, né? Embora tenha diferença da igreja da Armênia para a Geórgia. Então, esses povos aqui já têm divergências internas.
E o território é escasso. São climas mais secos. Não tem uma rede hidrográfica muito rica, não tem muitos rios. Embora, como a gente veja aqui nessa imagem satélite, tem alguns lagos, e essa parte branca aqui são neves eternas no topo das montanhas, que podem ser reduzidas com o aquecimento global. Né? Pode ter menos geleiras aí, e, portanto, menos fonte de água. Aí, na época do Stalin, do grande ditador da União Soviética, ele misturou a população azeri do Azerbaijão, botou um pouco dentro da Armênia, misturou muçulmano com cristão, e pegou armênios e colocou dentro do Azerbaijão. Pô, mas para que essa loucura? Conhece aquela famosa frase, dividir para dominar? Daí tu gera conflitos entre os povos ali. Só que quando a União Soviética se extingue em 1991, a maioria desses países se tornou independente. Eles estão por si próprios. E ao ficarem por si próprios, países que não tinham tradição democrática e cuja identidade nacional era uma identidade religiosa, linguística, étnica, e não por questões políticas, por programas políticos, aí começa uma sucessão de conflitos. Bom, o território russo ficou aqui. O que aconteceu foi que na década de 90, esse conflito ele se expandiu. Né? E ele atingiu uma região aqui da Rússia chamada de Chechênia. Tá? E o que acontece? A Chechênia, com maioria muçulmana, quis se tornar independente. Só que passava por aqui região com oleoduto. Aí a Rússia disse, não, se eu permitir que a Chechênia se torne independente, uma série de outras pequenas áreas vão querer ser independentes e se tornar novos países. Eu vou perder território, o fundamentalismo islâmico, o fanatismo religioso como política de governo pode crescer, e eu vou perder o acesso aqui aos recursos naturais do Mar Cáspio. Aí teve uma reação dura da Rússia. Né? Deixa eu pegar aqui os dados. De 1994 a 96, a Rússia praticamente acabou com Grozny, a capital chechena. Até que eliminou, mas acabou. Cena de Segunda Guerra Mundial. A cidade virou assim o caco. Né? E aí eliminou o foco de separatismo da região. Né? Então ela permitiu que isso aqui se tornasse independente, mas quando entrou no que restava do seu território, não. E a Geórgia, né, ela teve aqui um processo de independência dentro dela. Porque como o Stalin tinha misturado etnias, botou o russo para cá também. Né? E a Geórgia, querendo se voltar para o Ocidente, quis construir um oleoduto passando por aqui, ligando o Azerbaijão, as águas do Mar Cáspio, que tem gás natural, até a Geórgia para o Mar Negro, mandando recurso direto para a Europa. Aí a Rússia, opa, não vou deixar. E daí inventou que lá na Ossétia do Sul, que é um pedacinho da Geórgia, tinha russos descontentes. Entrou na Geórgia e cerca assim, de poucos dias, em agosto de 2008, foi ali, bombardeou, matou 3.000 pessoas e acabou a autonomia da Geórgia. A Geórgia teve que se contentar em não desafiar a Rússia. Mas veja só, quando um território dentro da Rússia tentou se tornar independente, a Rússia impediu. Quando o território dentro de outro país, né, quis se tornar independente ou ter autonomia, impedir um oleoduto de passar por ali, a Rússia apoiou. Parece contraditório, né? Não parece contraditório? Ora, eu reprimo quem quer se tornar independente. Ora, eu apoio. É contraditório? É contraditório se tu observar as palavras. Mas as palavras não são a verdade. As palavras é política, é diplomacia, né? Na verdade, a verdade é que a Rússia não queria nenhum outro competidor produzindo petróleo e gás, enviando para a Europa, que não fosse ela. E hoje em dia, quem domina o abastecimento de petróleo e gás na Europa é principalmente a Rússia. Né? Principalmente gás natural. A Alemanha, por exemplo, é extremamente dependente da Rússia. Por isso, às vezes, ela discorda da política externa russa, em conjunto com a União Europeia, com os Estados Unidos, faz lá umas sanções
diminui importações da Rússia, mas quando a crise energética bate mais forte e a Alemanha tem que comprar gás natural, tem que importar gás natural para abastecer sua gigantesca indústria, uma das maiores do mundo, daí ela volta a negociar com a Rússia. Né? É como diz o ditado, siga o dinheiro que tu vai entender melhor as coisas. Isso não quer dizer que a religião, a cultura, não tem forte influência na geopolítica, na política. Tem. Mas, normalmente, a decisão e o fator-chave que decide os conflitos está relacionado à questão econômica e principalmente energia. Tá? Bom, se isso aconteceu aqui no Cáucaso, né, o que não aconteceria em parte da Europa? Aqui está faltando um pedaço da Europa. Tá? Essa aqui é a Europa Central e Oriental. Então, aqui tu tem a Ucrânia, tem a Belarus ou Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, tudo isso aqui ó, foi União Soviética. Moldávia. Aí, em 1991, se tornaram independentes. Tá? A Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia, que formavam um país só, até antes de 1993, a chamada Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, e todos esses paizinhos aqui, ó, todos eles estavam sob a área de influência soviética. Eram países socialistas, no sentido histórico, né? E suas economias totalmente controladas pelo Estado. Em 1991, acaba a União Soviética. E essas economias podem passar a ter propriedade privada, se tornam capitalistas. Umas se desenvolvem rapidamente, como é o caso da Polônia, que a gente pode dizer que é um país assim, com características de país desenvolvido. Outros até hoje estão capengando, como é o caso da Romênia. Outros continuam pobres, como a Albânia. Então tem países que ainda são pobres, outros que são médios e outros que são ricos. Podemos dizer que ricos. A Ucrânia aqui, que é um país extremamente fértil, é um grande país em relação ao padrão de país territorial da Europa, é um país com a mais baixa renda per capita da Europa, né? Ou seja, a média de renda por habitante, feito o cálculo do PIB dividido por número de habitantes, mais baixo da Europa. Né? Então, assim, são países onde o que aumentou, explodiu. Já existia, mas de repente, brum, né? O nacionalismo. Então, por mais que a gente diga que há uma globalização, há a tendência dos países se tornarem no mundo capitalistas, né? Nós temos o que hoje socialista? A Coreia do Norte e parcialmente Cuba, né? Parcialmente. Acabou, não tem mais. Só que, o capitalismo então venceu. Venceu entre aspas, porque essa é uma pergunta falsa, né? O capitalismo venceu. O que quer dizer isso? O que quer dizer se as sociedades venceram? Se algumas se deram bem, outras não. Essa é uma pergunta que deve ser feita. Então, mas antes como o socialismo era melhor? Essa é outra questão. Né? Aí diverge a opinião. Né? Tem que ver o que os países estão fazendo. Tem países como a Polônia que se tornaram capitalistas e parece que não vão voltar atrás, né? República Tcheca e tal. Agora, tem países aqui que estão sofrendo ainda, né? Que é o caso da Ucrânia. Tá? Mas a Ucrânia tem um problema geopolítico sério com a Rússia, que ela quer se voltar para o Ocidente e ela quer integrar a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é aquela OTAN, que os Estados Unidos criou em 1949. Se ela integrar a OTAN, significa que as armas da OTAN, que não são só dos Estados Unidos, mas também dos países da Europa Ocidental, vão vir até aqui e se instalar aqui, ó, a poucos quilômetros de Moscou. E a Rússia não deixa de jeito nenhum. Aí a Rússia financia um grupo separatistas aqui, uma região leste da Ucrânia chamada de Donbas, e realmente a Ucrânia, ela tem maioria de ucranianos aqui, ó. Aqui tem uma grande parcela da população que fala russo. Essa península ela tomou, na cara dura, tomou, pegou, sem conversa. E a maioria aqui é de etnia russa, fala russo, fizeram um plebiscito e apoiaram. Percebeu como o imperialismo ainda existe e não é só dos Estados Unidos? Então, é muito complicado falar assim o que é o certo, o que a população lá acha o certo. Mas daí tu entra dentro desses países e vê para a população deles, não é 100% de um grupo. É diversificado. E é diversificado, às vezes, em origens raciais que se separam por causa disso. Né? No Brasil, a gente não dá tanta importância para isso. Mas lá ainda tem muito isso.
A gente vê pelo futebol, às vezes tem manifestações racistas, né? Não todos, mas ainda existe. Se dividem muitas vezes por questões linguísticas, religiosas. E esse é o grande problema desse país aqui, ó, ex-Iugoslávia. Essa região aqui do sudeste da Europa é conhecida como Península Balcânica, ou Balcãs, né? E esse país aqui, formado pelo azul, o amarelo, esse que está todo misturado, esse em rosa e o marrom, tá? Até esse verde aqui, era a antiga Iugoslávia. Iugoslavo quer dizer eslavo do sul. Eslavo é esse povo que a gente chama vulgarmente aqui no Brasil de polaco. Tá? Polaco não é só da Polônia? Sim, polaco é uma designação popular para polonês, tá? Mas eles pertencem a um grupo racial chamado eslavos. E os eslavos do sul da Europa, então, fundaram esse país chamado Iugoslávia. Só que a Iugoslávia era um país, era uma federação que tinha 1, 2, 3, 4, 5 países. A Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia e Montenegro, que é um só, e a Macedônia. 5 países. 3 religiões. Cristãos ortodoxos, que tem a ver com a porção oriental da Europa. Católicos, aqui ó, na fronteira com a Itália, católico, né? O Papa está aqui. Eslovênia e Croácia católicos. E aqui no meio, na Bósnia, ó, Muslims, Serbs, que é sérvio, croatas em amarelo. Então, imagina o que foi esse país aqui. Muçulmano aqui. Por que muçulmano aqui se eles estão lá no Oriente Médio? Porque o Império Turco-Otomano dominou isso aqui. Daí, quando o Império Turco-Otomano cedeu, perdeu espaço e recuou, ficaram as populações convertidas aqui. E essas populações convertidas foram se reproduzindo. Então, tem minorias muçulmanas aqui, na Albânia, e nessa regiãozinha roxo aqui, ó. É tudo misturado, pessoal. E quando eu falo tudo misturado, não é assim, ó. Tem uma linha de fronteira aqui. Cadê o verde? Está muçulmano, né? Daqui para cá tem muçulmano, daqui para cá tem cristão, aí eu atravesso essa linha e eles se separam nitidamente. Não, porque às vezes nos mesmos bairros das mesmas cidades tem uma casa ali que é de um cristão, tem uma casa do lado que é de um católico, tem uma outra do lado que é do muçulmano, entendeu? Cara, isso é péssimo. Porque se as populações estão endinheiradas, se tem emprego, não existe motivo que induza ao conflito. Mas quando surge uma situação crítica de falta de recursos para sobreviver, então o problema é a economia. Vamos estudar a lei da oferta e da procura. Vamos sentar agora na hora do jantar e conversar sobre a inflação, a deflação, a taxa de câmbio. É assim que as pessoas fazem? Não. As populações sentam na mesa e começam a dizer assim: aquele maldito ali, aquele vizinho, aquele desgraçado daquela região. É assim, entendeu? A incultura não é uma coisa só típica que a gente conhece no Brasil. Ela é mundial. E não pense que é só coisa de país pobre, não. Vai lá para certos grotões dos Estados Unidos para te ver como é que é também. Entendeu? Então é muito fácil, é humano, é psicológico isso, né? Tu tem um problema, tu culpa alguém, né? E isso, quando é na escala individual, familiar, é uma coisa. Agora, isso aí transposto para uma região do globo, onde existem grupos religiosos que historicamente tiveram conflito, daí tu já imagina o que resulta, né? Então, em 1980, morreu um cara, que era o Tito, né? Chamado Josip Broz. E esse cara faleceu. Aí, em 10 anos, esse cara tentando democracia. Só que a etnia majoritária aqui, que eram os sérvios, que são cristãos ortodoxos, era a maioria. Então, eles sempre votavam num governante da sua etnia. E as outras etnias, outros grupos, croatas, eslovenos, outros grupos religiosos como muçulmanos, nunca se sentiam representados. Aí, em 10 anos, os caras tentaram pensar, não dá certo, né? Não dá certo. Vamos se separar. Beleza, vamos se separar. A Eslovênia separou sozinha numa boa. Era a parte mais desenvolvida, menos conflituosa. Mas a Croácia foi se separar, aí a Sérvia disse, não, esse pedaço que está levando é meu. Não, é meu.
Porque a fronteira não é assim, ó. É assim. Tem grupos misturados. Então, para quem que vai ficar esse pedaço? É meu, é meu. Aí leva quem tem mais força. Aí teve um ano de guerra. Só que aí, quando foi a vez da Bósnia, que é toda misturada, tentar, ela teve uma guerra com a Croácia, perdeu espaço. Ela teve uma guerra com a Sérvia. E assim, ó, de 1990 a 95, a Sérvia destruiu aqui os muçulmanos, cara. Teve chacina, genocídio. E eu vou falar coisas ruins agora, tá? Tinha um cara lá chamado Slobodan Milosevic, que ele orientava suas tropas para fazer estupros em massa. Normalmente isso acontece em guerra, mas o alto comando desestimula, pune, normalmente, tá? Mas ali não, o cara disse para fazer isso mesmo, para que os refugiados tivessem filhos que não fossem, como para eles essa questão religiosa e étnica é muito importante, para que eles tivessem algum sentimento de repúdio dos seus filhos. E para que esses filhos não tivessem sentido de união, na cabeça deles isso é importante, entendeu? De linhagem, de gerações após gerações seguir a mesma religião. Ah, não é do meu sangue. Só essas coisas, né? Cara, cruel. Pegaram o cara e ele foi executado, tá? Em tribunal internacional. Ela teve genocídio aqui, genocídio. Aquelas coisas de Segunda Guerra Mundial. Isso agora nos anos 90. Aí quem que entrou aqui? A OTAN. Ah, então a OTAN fez uma coisa boa. Fez. Demorou. Tá? Que entrou só em 95. Mas ela aplacou aqui, bombardeou a Sérvia intensamente. Né? Aí pararam. Aí a Sérvia se separou do Montenegro. Aí o Kosovo, em 1999, quis tornar independente. Então ele tem um governo próprio, autônomo, mas ele não é reconhecido internacionalmente por vários países, que a Sérvia alega que o Kosovo ainda é dela. Só que 90% aqui são albaneses, que são muçulmanos. Então fica nessa... Né, não tem mais guerra, porque a Sérvia apanhou tanto que parou, entendeu? Mas a Sérvia era apoiada por quem? Pelos russos. Por quê? São eslavos, como os russos, utilizam o mesmo alfabeto cirílico, têm ligações. E era uma maneira da Rússia manter a sua influência aqui na região. Então, assim, pessoal, sendo bem honesto com vocês, tá? Não tem santo na parada. Não tem, assim, o do bem e do mal claros. O que a gente vê na geopolítica que dá para condenar é quem lançou a primeira bomba. Tá, fulano de tal, esse está errado. Ah, mas historicamente não sei o quê. Bom, se tu vai puxar o fio da meada lá atrás, é difícil tu justificar atrocidades do presente por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás. Tu usa isso para entender o porquê aconteceu. Mas tu tentar justificar isso por aquilo que aconteceu há séculos atrás, aí tu vai ficar eternamente em guerra, nunca vai resolver, entendeu? Então é o seguinte, hoje está tendo um novo capítulo da história. Os Estados Unidos está diminuindo sua influência no Oriente Médio, está deixando essa bola aí com os países árabes ali, que boa parte já se aliou a Israel, os palestinos estão deixando os aldeus Dará, tem aquele grupo terrorista deles lá, que é político, que é representativo, que é o Hamas, que tenta lá, através de terrorismo, fazer Israel ceder mais territórios palestinos. Cada vez que eles fazem isso, lançam mísseis, Israel ataca com mais força, né? Rússia e China lá influenciando na Ásia Central. E os Estados Unidos, ele bagunçou bastante toda essa situação aí em ano 2000, porque no ano 2003, porque 2001 entrou no Afeganistão, 2003 entrou no Iraque. E aí seguindo a doutrina de um presidente americano da época, que era o chamado George W. Bush, né? George Walker Bush. O George W. Bush, ele seguia uma mentalidade política chamada neoconservadora. Né? Os conservadores antigos nos Estados Unidos, eles queriam um Estados Unidos isolado, isolacionista. Aí os democratas, não, nós temos que levar a democracia para o mundo. Né? Então, os conservadores antigos, eles eram do Partido Republicano, que não queria interferir tanto. Os neoconservadores é pior que os democratas. Eles têm a mentalidade de guerra preventiva. Fazendo uma analogia tolinha, né? Tu tem uma briga na rua, né? Alguém te agride.
certo? Essa aí é a forma convencional de reagir, certo? Aí tu reage. Os neocons, não. Olhou atravessado, vai lá e ataca primeiro. Né? Claro que não é só isso. Claro que os Estados Unidos ele invadiu o Iraque em 2003, não só para tirar o Saddam Hussein, mas para recompor uma ordem mundial ali, né? E ele acabou criando uma espécie de federação no Iraque. E essa federação, uma parte dominada pelos muçulmanos xiitas, uma parte dominada pelos muçulmanos sunitas, e uma parte dominada pelos curdos, dividiu o país em 3 faixas, e leva a conflitos constantes entre eles. Mas, lembra daquilo que eu falei? Dividir para conquistar, para dominar. Então, os Estados Unidos eles conseguiram diminuir a força expansiva do governo que tinha no Iraque, que era do Saddam Hussein. Então, bagunçou eles, gerou muito conflito, gerou muita morte, mas eles pararam de se expandir. E para onde que eles se expandiam? Ameaçavam aliados do Oriente Médio, que eram aliados dos Estados Unidos. Como atualmente os Estados Unidos está se afastando, não quer dizer que ele vai embora do Oriente Médio, ele está diminuindo sua influência ali. Porque os próprios aliados ali já estão com poder para reagir aos inimigos, leia-se principalmente o Irã, né? Que desde 1979 rompeu com a União Soviética, rompeu com os Estados Unidos, então eles estão diminuindo a sua influência ali. Mas por quê? Que eles vão virar pacifistas agora? Não. Provavelmente, tá, isso aí só a história dirá, mas tudo indica que os Estados Unidos vai deslocar a maior parte de suas forças para o Extremo Oriente. Por quê? Porque lá tem um país chamado China. Tá? Então desloca o eixo. Tá? Então, e a OTAN nessa história? A OTAN é um grupo de países aliados dos Estados Unidos, que foi criado para se defender da antiga União Soviética. Então, de uns tempos para cá, eles ficaram meio deslocados. Né? Eles intervieram aí na Guerra da Bósnia, em 95, 99 ali no Kosovo, depois em 2001 foram lá para o Afeganistão, saíram fora, e eu acho que teve um acordo ali, tudo indica que teve algum acordo ali para domesticar o Talibã. Internamente, eles ainda vão continuar sendo totalitários, repressivos, dominando seu povo e maltratando as pessoas, principalmente as mulheres. Eles vão continuar, tudo indica que sim. Mas externamente é que eu quero ver como é que vai ser. E 2003, no Iraque. Né? Então, se tu parar para pensar, é a Rússia de um lado, é os Estados Unidos de outro, e agora a China entrando no cenário global aí. Tá? O que a gente tem que ter em mente é que existe o fator religioso, o islamismo ou religião muçulmana, mas nem todos os países são fundamentalistas. O que quer dizer isso? Nem todos os países orientam sua política de acordo com as leis religiosas. Porque se fosse assim, pessoal, a Arábia Saudita, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, nem teria comércio com os Estados Unidos. Imagina. Né? Então, às vezes, tem governos nesses países que eles não são, eles não estão ali pensando em seguir orientações religiosas, mas a sua população, sim, ela segue os líderes acreditando que se trata, às vezes, de uma missão ou uma guerra de caráter religioso. Né? E aí existe um dos itens da lei islâmica, a lei chamada Sharia, e um dos itens chama Jihad, que é a Guerra Santa. Então, que o muçulmano deve lutar pelo Islã. Às vezes, tem líderes religiosos que dizem esse lutar é no sentido simbólico, de uma luta pela vida, uma luta pelos ideais da fé. Mas tem outros líderes religiosos que dizem, não, é luta e guerra mesmo. Tá? De fato, o que isso acontece? O que isso leva a acontecer? Quando uma região fica extremamente destruída, falta produção alimentícia. O alimento escasseia, porque os agricultores morreram, foram embora, campos agrícolas foram destruídos, a renda diminuiu, falta alimento, não tem como importar. Aí surge isso, o drama dos refugiados. Então, um dos interesses grandes da Europa diminuir os conflitos aqui na antiga Iugoslávia, na Bósnia e depois no Kosovo, era para evitar que tivesse mais gente migrando em direção aos países mais ricos da Europa. Alemanha, Reino Unido, França, Itália. E a Itália, pessoal, aqui do ladinho. Fácil cruzar isso aqui. Fácil vir para cá. Né? Então, intervir nesses países é uma obrigação para os países mais ricos, moral, mas também é uma obrigação no sentido estratégico.
porque chega um ponto que eles não têm mais como marcar com tantos refugiados nos seus territórios. Né? Aí eu ia entrar em conflito americano, mas isso aí vou deixar para outra aula. Tá? A gente vai falar de América Central, depois a gente vai falar de Colômbia, vai falar da questão do Peru aqui, né? E da China a gente já comentou um pouco, né? Isso aqui fica para outro assunto, né? E os curdos, também Oriente Médio, né? Mas fica para outro momento, entendeu? Então, pessoal, o que vocês acham dessa coisa chamada nacionalismo, né? Vou voltar aqui para a nossa aula. Nos anos 90, se achava que os problemas mundiais eram basicamente de 3 ordens. A população mundial que não parava de crescer, então ia faltar alimento, etc. E tal. O que está acontecendo hoje em dia? Em alguns países falta gente para trabalhar, porque a população mundial ela cresce muito mais lentamente. Diminuiu a taxa de natalidade, então tem menos filhos por casal, então não há uma recomposição dessa população mundial. Faltam pessoas. Então não é mais o grande problema. Mas a tecnologia, que é desigualmente distribuída, tem países que realmente conseguem ter maior desenvolvimento tecnológico e outros não, leva a maior produção de alguns países e a menor produção de outros. Né? Então, alguns países se contentam entre aspas, né? E se obrigam a serem meros exportadores de produtos primários, produtos minerais, agrícolas. E isso traz menos dinheiro para eles. Então, existe uma desigualdade dos fatores de produção. Que alguns países têm mais tecnologia que outros. Isso ainda é plena realidade. Agora, quando surgem esses momentos de crise, como que nós estamos vivendo em função da pandemia, pode ser muito grave o retorno do nacionalismo. O nacionalismo deveria, em tese, ser uma coisa boa, né? Porque tu vai defender tua nação. Só que boa parte do mundo ainda é dividido em questões étnicas, religiosas, tribais, etc. E tal, né? É isso aí. Alguma questão? Alguma dúvida? Algum comentário? Sinta-se à vontade. A aula, a revisão, era isso, tá? Mas se vocês têm mais alguma perguntinha aí, fiquem à vontade para explanar. Fico aqui com vocês mais um tempinho, se for preciso. Hoje foi overdose, né? Me desculpe aí por ter passado meu tempo, mas era muito assunto. Tudo bem, então, pessoal? Então, daqui 14 minutos, 3 minutos, já tem uma avaliação lá para vocês. Se tiverem dúvida, me perguntem no WhatsApp ou por e-mail, como vocês acharem melhor, tá? Certinho? Então tá, um abraço para vocês. E a gente vai se falando aí por WhatsApp, tá? Aí quando eu achar alguma matéria, reportagem interessante, eu mando para vocês. Não vou ficar lotando o WhatsApp de vocês, né? Vocês têm várias matérias, mas de repente uma coisinha por semana, assim, tal. Só para encher o saco de vocês nas férias. Falou? Um abraço aí, pessoal. Tchau.